Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Alexander, jogador do Galo, pode virar reforço do Vasco, especulação que ganhou força durante o fim de semana. O Cruz Maltino de fato fez uma sondagem pelo jogador de 22 anos de idade. O Atlético topa negociá-lo, mas posso assegurar para vocês que ainda não há proposta oficial. O Vasco está analisando todas as alternativas antes de avançar. Vale a lembrança de que o Alexander foi comprado por 35 milhões de reais junto a um time saudita e tem vencimentos de algo na casa de 1 milhão de reais por mês. O Alexander está tão fora dos planos do Barba Domingues que nem saiu do banco de reservas nas últimas 4 partidas. O Vasco tem concorrência nacional e essa definição deve ser tomada nos próximos dias. A prioridade ou as prioridades no Vasco hoje são contratações de atacantes que façam gol. Depois das chegadas de Sousa e Colídio, o Vasco ainda entende que precisa de homens de referência que tenham facilidade em colocar a bola para dentro do gol. Vamos debater as contas do Vasco para ficar na primeira divisão. Chegamos neste nível na competição. O Vasco se enrola, não vence há 7 jogos, investe, mas não consegue formar um time digno de jogar futebol e de tirar o time dessa situação. Bom, a derrota de ontem por 3-0 para o Santos foi doída, mas ela escancara uma série de problemas que o Vasco vem atravessando nessa temporada. Contratações que não dão certo, contratações que não rendem, dinheiro que está indo pelo ralo. O Vasco investiu quase 200 milhões de reais. Ah, mas não pagou. Vai pagar. E não consegue formar um time. Vou excetuar Santiago Sousa e o Facundo Colídio que estrearam ontem. Facundo, para mim, foi bem no jogo. Sousa, tendo que se ambientar, entrou durante a partida, mas uma atuação razoável. São 2 jogadores que serão úteis, porém outros que estão sendo inúteis ao Vasco da Gama. Ou por não conseguirem fazer gols, função, armarem o jogo, assistência. O que acontece com o time? Dessas contratações da temporada, o técnico Pedro Emanuel não tem nenhuma ingerência. O Pedro Emanuel não pediu o Saldívia, que ficou fora da lista ontem. O Pedro Emanuel não pediu o Spinelli, que não consegue dominar uma bola, não consegue concluir com eficiência, mal na temporada. O Pedro Emanuel não pediu o Rinestrosa. O Pedro Emanuel não pediu o Brenner, que está machucado. O Pedro Emanuel... Cara, o que acontece com o time do Vasco? Até quando a gente vai ficar correndo em círculo e não conseguir correr para frente, somar pontos? O Vasco não pode perder um caminhão de gols. Não pode o Vasco ter 12 finalizações no primeiro tempo e só 2 no alvo. Os atacantes do Vasco são de chorar. David, Rinestrosa, Adson, Andrés Gomes, Spinelli, o próprio Brenner que está machucado. Se você somar esses 6 jogadores e que os salários ultrapassam 3 milhões de reais, mas ultrapassa muito, bota 4, quase 5 milhões de reais aí. David 700, o Adson na faixa de 500, Spinelli na faixa de 400, Rinestrosa da mesma forma. Ah, tem o Nuno também. Então, se você juntar os 7 jogadores que ultrapassam 5 milhões praticamente de reais de salários, não estou nem falando das aquisições, eles não entregam futebol para isso. Se você tem 7 inoperantes jogadores para o setor ofensivo que tem que resolver, que o Vasco tem que investir quase 5 milhões por mês com essas figuras, você teria 2 das galáxias por 2 milhões, mais barato. Jogadores que resolveriam o nosso problema. O problema não está na quantidade, o problema está na qualidade. A qualidade do Vasco é muito ruim e não é de hoje. Óbvio que David, Adson não são dessa gestão, mas estão no Vasco. Cabe à direção arrumar um novo caminho para eles. Não estou nem falando do Lloyd, hein? Está voltando de empréstimo e a direção precisa se virar.
É um problema da atual gestão, porque contratou o angolano, que não joga absolutamente nada. Garré teve que se virar para arrumar um destino para ele, o Nuno despencou de rendimento. Então, meus amigos, como que o Vasco vai andar? A matemática joga contra o Vasco. São 7 jogos sem vencer. Você lembra quando foi a última vitória no Campeonato Brasileiro? Eu vou falar mais à frente quando é que foi, mas quero que você escreva aqui nos comentários. Vê se você lembra. Vou dar um spoiler para você. Tem bastante tempo e foi antes da Copa do Mundo. Depois dessa vitória, que você vai escrever aqui, o Vasco pegou o Inter, tomou 4-1. O Vasco pegou em casa o Red Bull Bragantino, tomou 3-0. Pegou o Galo, perdeu por 1-0. Veio a Copa do Mundo, jogou contra o Vitória, perdeu de 1-0 na estreia do Pedro Emanuel. Veio para casa, empatou com o Mirassol em 1-1. Na rodada seguinte, o jogo foi adiado com a Chape, porque o Vasco tinha a Copa do Brasil. Bahia fora, 0-0. Aí foi uma boa atuação que nos dava a impressão de vínhamos uma classificação na Copa do Brasil, empatamos com o Bahia, parece que o time agora está engrenando. Aí a gente toma um pau do Santos em casa, 3-0. Se nós pegarmos os 7 jogos que o Vasco não vence no Brasileiro, 5 derrotas, 2 empates, 13 gols sofridos, apenas 2 gols marcados. Se somarmos isso à Copa Sul-Americana, à Copa do Brasil, o desempenho é muito baixo, por mais que tenhamos classificado na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas não é desempenho de um time que tem uma folha de 15 milhões de reais ou mais. O desempenho do Vasco é medíocre. Medíocre. O Vasco é 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um desempenho medíocre na competição, para quem tem uma folha de 15 milhões de reais. Não pode gastar quase 200 milhões de reais em aquisições, uma folha de 15 milhões de reais e ter esse desempenho medíocre. As contas estão aí. O Vasco precisa dos 16 jogos restantes que tem a realizar, 8 vitórias para não fazer contas. 24 pontos precisa somar para se juntar aos 22 e fazer 46. E aí não tem nenhum risco de ficar de cair para a segunda divisão e ficar na primeira divisão. Cara, é lamentável chegar nesta rodada de número 22 para o Vasco fazendo essas contas. É medíocre. É medíocre. E esse elenco precisa ser cobrado. Aliás, não só o elenco. O senhor Admar Lopes também precisa ser cobrado. O senhor Felipe, principalmente, porque ele está na 4ª janela e não consegue montar um elenco capaz. É sempre remontando elenco, é sempre contratando, gastando, jogando dinheiro pelo ralo. Nunca vou discutir a qualidade do Felipe como jogador, como campeão pelo Vasco, mas como diretor, a história é medíocre. Bangu, Tigre, Confiança como treinador, nunca foi um diretor técnico e tem esse cargo importantíssimo no Vasco e não entrega absolutamente nada e nada acontece com ele. Ah, porque ele é amigo do Pedrinho. Oda-se que ele é amigo do Pedrinho. O Vasco não é clube de amigos. O Vasco é uma empresa. E o Lamar haverá e vai continuar o Felipe. Pasmem. Vai continuar no departamento de scout, que não consegue, no ano passado, identificar que o Viveiros seria um baita atacante para o Vasco. Não consegue identificar o Carlos Vinícius livre no Fulham para ser o 9 do Vasco. Aí vem com a conversa de que não tem 9. Não tem, é competência para achar um 9. Aí vem com o Lloyd, aí vem com o Spinelli, vem com o Brenner. Cada hora vai vir com uma desculpa. E o dinheiro vai embora pelo ralo. Até quando? Lembra da última vitória do Vasco? Pois bem, foi no dia 10 de maio contra o Atlético Paranaense em casa, 1-0. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a pergunta que eu faço para você, torcedor. Dá tempo de salvar? Dá. Você acredita com esse desempenho? Não. Ter um desempenho de 8 vitórias ou 7 vitórias e 2 empates com esse time, mas vai melhorar, vai chegar reforço. Cara, quando?
Próximo jogo é o Palmeiras fora, depois é o Cruzeiro em casa. Embalado Cruzeiro, que ontem bateu o Corinthians fora de casa. Se a gente não consegue somar 3 pontos diante de um time do Santos, que a gente ataca e não faz gol, como é que a gente vai apostar em vitórias nessa sequência? Eu estou falando que tem ainda pela frente Flamengo, Corinthians, Fluminense. Olha quantos jogos pesados. E nada. Ah, ainda tem o Atlético Paranaense também, né? A gente ainda vai pegar lá na frente. Tem o Internacional, tem o Red Bull Bragantino, tem o Galo. Vambora, vamos para mais uma semana. Forte abraço, quem é membro do nosso canal. Hoje teremos live a partir das 7 da noite, aquela live semanal que você gosta, você curte, você confia. Forte abraço, excelente semana e até a próxima. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.